Está em Jó capítulo 1, versículo 6. Eu quero que você preste muita atenção, porque é algo que nós vamos aprender aqui. Chegou o dia em que os observadores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Presta atenção, observa isso aqui. O que está escrito nesse texto aqui? Olha só, quem que estava na terra? Quem estava na terra? Quem que era? Os observadores, aqueles que estão observando a terra, e também Satanás, sim ou não? Você crê que todos eles estão agora enxergando tudo o que está acontecendo? Porque o texto é claro, chegou o dia em que o quê? Os servidores celestiais vieram apresentar-se diante o Senhor, e no meio deles veio também, versículo de número 7, presta atenção. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Diga assim, ó: o mundo espiritual está me vendo. Presta atenção. Você vê que nós estamos sendo observados. Os servidores estão observando. Os anjos estão nos vendo. Lembra quando o apóstolo Pedro disse que ao nosso redor estão os anjos de Deus, que ao nosso derredor está o nosso inimigo? Então nesse exato momento está todo mundo te vendo. O que o marido não vê, Deus vê. O que a esposa não vê, Deus está vendo. O que os pais não vê dos seus filhos, Deus está vendo. Isso aqui é muito sério. Ou seja, você nunca, jamais vai estar sozinho. Até no seu secreto, no seu mais íntimo secreto, Deus está vendo. Porque Deus está olhando para toda a terra, versículo 8. O texto é claro. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Eu acho que nem Jó sabia que ele estava sendo observado. Ele tomou uma atitude de viver uma vida alinhada com Deus. Ele tomou uma decisão de obedecer ao Senhor. Sabe, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, mas parece que nada está acontecendo. Você já se sentiu assim? Puxa, eu estou fazendo tudo certo, mas ninguém está vendo, ninguém me está me honrando por isso? Eu quero te dizer que a honra não vem da terra, a honra vem dos céus. No momento certo, Deus vai te honrar. Você nota uma coisa? Quem foi que falou para Satanás de Jó? Foi Deus. Então, se você está fazendo tudo de forma correta, Deus está anunciando o teu nome para todos os quatro cantos do mundo. Porque a Bíblia falou que Deus disse para Abraão que ia fazer o nome dele famoso. Fazer o que é certo, fazer o que é correto, vai nos trazer recompensas. Mas você pode dizer: mas o que aconteceu com esse homem não foi uma coisa boa. Só que o mal não podia tocar nele sem uma permissão. Os céus estão enxergando tudo. Deus está mostrando tudo. Nós não estamos aqui a passar despercebidos, meu irmão. Tudo que você fez hoje, Deus viu. Seja bom ou seja ruim. Tudo que você pensou hoje, seja bom ou seja ruim, Deus está sabendo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus vai recompensar o homem segundo propôs o coração desse homem. Ou seja, se você trilha um caminho do bem, você será recompensado de uma forma extraordinária. Mas se você trilha o caminho do mal,
você também será recompensado pelo mal que você está cometendo. Queridos, não adianta a gente achar ou pensar que nós estamos passando despercebidos. Tudo que você faz no teu quarto, Deus está vendo. Tudo que você faz nas redes sociais, Deus está vendo. Tudo, aonde você tem navegado, Deus está vendo. Queridos, você não está sozinho. Embora a sua mente te engana, que você esteja em um quarto trancado, sozinho, Deus está falando, ali também eu estou. Então não adianta. Não tem para onde a gente correr. Não tem para onde o cristão fugir dos olhos de Deus. Deus está vendo. E isso é ruim ou é bom, apóstolo? É bom. É muito bom. Porque saber que Deus está vendo os meus atos de justiça, a minha conduta certa, é ter a certeza que Ele vai me recompensar, que Ele vai me abençoar. Saber que Deus está vendo o meu sofrimento, é saber que Ele vai me ajudar. Só que para aqueles que estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, essa notícia não é boa. Por isso é bom a gente se voltar para o Senhor e pedir perdão para Ele, e fazer tudo aquilo que Ele espera de nós. Deus chama a atenção. Ele diz, você viu meu filho? Ele é bom, ele é honesto, ele é íntegro, ele foge da aparência do mal, ele não quer errar. Nós não somos perfeitos, nós podemos até errar, mas nós temos que ter a conduta de Davi, que quando Natã chega até o palácio e diz para Davi que ele havia cometido não só um adultério, mas também ele havia cometido um assassinato, porque não só pegou Batseba para ser sua esposa, mas também matou Urias, que era o marido oficial dela. Imediatamente Davi cai no chão, rasga as suas vestes, pede perdão para o Senhor, e não retire de mim o teu espírito. O problema não é cometer o erro, o problema é achar que Deus não está vendo, é ignorar o fato que Deus está vendo quando nós estamos errados, quando nós estamos mentindo. Queridos, o Natã nesta noite é o Espírito Santo. É o mesmo profeta que foi até Davi relatar o que aconteceu. Como é que Natã sabia? Deus revela. O que eu espero? Que eu e você, no término desse culto, desse encontro hoje, caímos diante do Senhor e pedimos perdão por tudo aquilo que a gente tem feito em secreto. Olha, a Bíblia diz que chegou o tempo dos reis ir para a guerra. Davi nesse dia não foi, ele ficou no seu terraço. E ele ficou a observar uma mulher que não era dele. E caiu com essa mulher. Parecia que estava encoberto, que ninguém sabia. Mas os céus estavam vendo. Não tem como fugir dessa realidade. Os céus estão vendo as nossas atitudes. E eu quero repetir para que você entenda que nesta noite é noite de cura. O Senhor não revela o nosso pecado para nos condenar. Pelo contrário, o Senhor revela aquilo que nós estamos fazendo de errado para que nós possamos ter a oportunidade de consertar. Deus não nos trouxe aqui nessa noite para nos acusar. Ele trouxe eu e você nesta noite para nos alertar e nos dar a oportunidade de fazer aquilo que agrada ao coração dele, para que ele possa dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Quantos recebem essa palavra no coração? Diga glória a Deus. Queridos, isso é tão sério. Há uma nuvem de testemunho, há anjos observando. Acima de tudo, Deus está contemplando também. Olha o que esse texto diz em Provérbios capítulo 15, versículo de número 3. Olha o que o texto diz. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Olha o que esse texto está dizendo.
O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. O Senhor está vendo você. O Senhor está vendo a tua casa. O Senhor está vendo a sua vida. O Senhor está observando tudo. Ele está enxergando tudo. Você não está sozinho. E isso é bom. É bom saber que você não está só. É bom saber que Deus está com você. Querido, se a gente transicionar a mente e se comportar nesta terra, tendo consciência que tem alguém que está nos vendo, muitas coisas serão evitadas. Não é verdade? Quantas vezes nós cometemos alguns delitos porque ninguém estava vendo, mas se estivesse alguém ali a gente não cometeria. Se tivesse alguém observando a gente não faria. A gente tem que trazer essa consciência que Deus está te vendo. Deus está vendo você em todo tempo, em todo momento. Você nunca, jamais vai estar só. O céu não está distraído. Ele está vendo todos nós. O céu não está distraído, Ele está vendo. E o que isso quer dizer? Que eu preciso condicionar isso dentro de mim. Eu não estou sozinho. Embora você pegue o teu carro e vai fazer uma viagem sozinho, sem a sua esposa, você vai lembrar, eu não estou sozinho. Deus está aqui nesse carro comigo. Você sai do teu trabalho e vai no supermercado, Deus está lá com você. Nós precisamos trazer à nossa memória essa existência. O céu não está distraído. Deus está com a gente. Ele está te observando, Ele está te vendo. Quando nós temos o conhecimento do certo e do errado, e sabemos que tem alguém que está nos vendo, isso vai nos fazer nos frear. E quando você desejar cometer o errado, porque isso é da nossa natureza carnal, ninguém aqui é santo. Ninguém aqui está imune. Ninguém está imune de ter um desejo carnal. Ninguém aqui está imune de ter uma vontade que desagrada a Deus. Mas quando você observa, quando você entende que Deus está com você, mesmo quando você está querendo praticar o errado, que Deus está com você mesmo quando você está pensando algo maligno, que Deus está com você mesmo quando a tua carne está tentando pegar o governo da tua vida, vai fazer a diferença. Você vai dizer: Deus está aqui comigo. Sabe quando José foi tentado pela mulher do seu senhor? Ele disse: jamais eu vou pecar contra Deus e contra o meu senhor. Sabe o que é isso? Ele sabia que Deus estava com ele em todos os processos da vida dele. Deus estava com ele quando seus irmãos os lançaram na cisterna. Deus estava com ele quando seus irmãos o venderam para ser escravo. Deus estava com ele quando ele vai para o Egito. Deus estava com ele quando ele estava na prisão. Deus estava com José. E quando aquela mulher se lançou aos seus braços, ele disse: longe de mim cometer uma loucura dessa, longe de mim pecar contra o meu Senhor, meu Deus, e contra o meu patrão, longe de mim. Sabe o que é isso? Não importa qual é a circunstância da sua vida, não importa qual é o aperto financeiro que você está, não importa qual é a situação difícil que você esteja enfrentando no seu relacionamento, no teu casamento, você vai se lembrar: Deus está comigo, e eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não vou me render, porque o meu Senhor está comigo. Entenda, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil fugir da aparência do mal em saber que você não está só. Porque os céus, Ele não está desatento. O céu está atento a todos os teus passos, a todos os teus desejos, a todos os teus sentimentos. Queridos, andar na presença do Senhor de forma íntegra e honesta nos faz ser merecedor de bênçãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor concede até os caprichos do nosso coração.
Sabe o que é isso? É quando Deus olha para um coração puro, verdadeiro, que está com Ele, e Ele fala: até o capricho do teu coração, até aquilo que não me pedistes, até aquilo que você acha demais para você, eu vou te dar. Porque Ele está esquadrinhando o nosso coração. Por isso que Ele fala que concede a nós o nosso desejo, os caprichos do coração. Mas o Senhor está nos observando. Cada decisão sua gera impacto no mundo espiritual. Diga: cada decisão minha na terra gera um impacto no mundo espiritual. Se você fazer o que é bom, Deus vai te abençoar de sobremaneira. Mas se você fazer o que é mal, você será corrigido. Entenda. Deus está com você. Deus está com você quando você pensa em desistir de tudo. Sabe, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é onde Satanás vem para nos propor, para tentar negociar com a gente a nossa salvação. Preste atenção. O Senhor está a observar todos os teus passos e pensamentos, porque Ele deseja te abençoar. O Senhor está visitando você todos os dias. Ele mora em você, porque Ele quer te abençoar. Ele quer te proteger, Ele quer te guardar. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Você não está sozinho. Sabe o que o Senhor disse? O Senhor disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, porque o teu pai, Ele ouve aquilo que está em secreto. Preste atenção, não tem segredo para Deus. Ele sabe quando você é fiel e quando você é infiel. Ele sabe quando você mente para você mesmo. Sabe quando nós estamos diante de uma pessoa que é mentiroso, e você sabe que ele está mentindo, você olha para ele e fala assim: coitado, ele mente para si mesmo. O Senhor está olhando e dizendo: você está mentindo para você mesmo, porque Ele sabe, os céus estão abertos. Queridos, aconteceu um episódio na Bíblia que mudou toda a história de um homem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Preste atenção aqui. A Bíblia diz: Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Todos sabem da história. Quem é Caim e Abel? São filhos de quem? Adão e Eva. Você viu que Caim atraiu Abel para o secreto? Você viu que toda maldade, a tendência é acontecer no secreto? Esse é o nosso mal. A gente acha que está cometendo aquilo que está errado no secreto. E ele mata o seu irmão em secreto. No versículo 9, o texto diz assim, amada igreja: então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? Sabe o que ele responde para o Senhor? Não sei. Não sabendo ele que Deus está vendo tudo. Olha a ingenuidade de Caim. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e não nos incluímos nele. Olha a nossa ingenuidade quando nós achamos que estamos escondendo alguma coisa. Quando nós falamos: não, você fez? Sim. Você foi fiel? Sim. Você está mentindo? Não. Olha a ingenuidade. Ele disse: eu não sei. Eu não sei aonde está ele. Versículo 10. O texto é claro, meus irmãos. O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Tudo que você faz aqui sobe para a presença de Deus, seja bom ou seja ruim. Não tem jeito. Queridos,
Você já ouviu falar que no céu tem um livro? Você sabia que Deus tem um diário ao seu respeito? Você sabia que tudo está escrito lá? Que a partir do momento que nós batizamos e entregamos a nossa vida para Jesus, todo aquele diário foi lançado no fogo. Mas nós ganhamos um livro novo. E a partir daquele momento tudo está escrito. Todos os dias está lá. Com data, hora, cabeçalho, tudo certinho. Não tem como fugir dessa realidade. Tudo que a gente faz sobe diante do Senhor. Seja bom ou ruim, seja digno de louvor ou não. Você não observou que no começo do nosso culto eu estava a falar que Deus vê tanto o bem quanto o mal? O Senhor é claro aqui ao dizer, versículo seguinte, o Senhor é claro ao dizer, versículo 11, por isso agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Eu costumo dizer que aqui foi uma condenação. O que ele fez não ficou escondido, embora ele achasse que ia passar despercebido. Eu vou fazer uma pergunta e você seja sincero, não precisa responder, sincero com você mesmo. Já aconteceu de você praticar algo de errado e achar que nunca ia ser descoberto e foi descoberto? Como é que você se sentiu quando você foi descoberto? Algumas pessoas, eles juram de pé junto que não fez. Você conhece gente assim? Hã? Você fez? Não! Clonaram o meu WhatsApp. Você fez? Não! Você falou? Não! Estão mentindo. Está entendendo? Às vezes, a gente mesmo, mediante a verdade, a gente fala que não. Nós podemos enganar os homens, mas nós não podemos enganar a Deus. Caim fez a mesma coisa. Eu não sei aonde ele está, mas ele sabia muito bem o que ele havia feito. Meus irmãos, não tem como fugir de Deus. Nós podemos enganar a justiça do homem, nós podemos enganar juízes, nós podemos enganar pessoas, mas a Deus não tem como enganar. O Senhor tem um olho que tudo vê. E sabe o que acontece? Quando Deus, Ele vem nos repreender e a gente nega que o fez, nós recebemos uma mão tão pesada sobre as nossas vidas. Mas sabe o que acontece quando você o faz e você reconhece? Você é perdoado. Você sabia que tem pessoas que estão sofrendo porque até hoje não confessa para Deus o que tem feito? Quem não confessa não abandona o erro. Sabe por que a gente não confessa? Porque a gente tem medo das consequências da terra. E as consequências dos céus? Todas as vezes que você confessa, pequei. Quem lembra aqui do jovem que saiu da sua casa, do menino pródigo lá, do filho pródigo? Quem que lembra? Ele estava lá. A hora que ele caiu em si, diga, caiu em si. Pequei contra o meu pai, pequei contra os céus. Não sou digno de ter chamado o seu filho. Quando ele volta para Deus, o pai olha para ele e fala assim: aquele que estava morto reviveu. O pai coloca vestes novas. Sabe o que o pecado nos faz? Nos faz nos sentir imundo. Mas sabe o que o reconhecimento do pecado nos faz? Receber dignidade, roupa nova, anel novo, sapato novo, e receber a bênção e o perdão de Deus. Então, o desejo do Senhor não é condenar. O desejo do Senhor é perdoar e traçar um novo caminho para vocês. Não se envergonhem do seu erro.
Porque o erro confessado é uma porta de oportunidade que nos abre para viver uma nova vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Caim não entendeu nada. Ele recebeu o peso da condenação, porque ele não entendeu. Queridos, o problema, mais uma vez, eu quero te falar mais uma vez, para você entender melhor. O problema não é o nosso erro. O problema é a gente achar que nós estamos enganando a Deus e continuando errando. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz. Se você se arrepender de todo o teu coração, Deus vai te dar roupa nova, calçado novo. Deus vai te dar um anel de autoridade. Deus vai fazer com que todas as pessoas olhem para você e vejam que realmente houve uma mudança em você. E você será perdoado não só pelo céu, mas pela terra também. Porque Deus vai te dar esta graça, essa dádiva de você trilhar um novo caminho. Deus não nos chamou aqui para nos moer. Deus nos chamou aqui nessa noite para nos salvar. Deus não está olhando pelo tamanho do erro que nós cometemos. Deus está olhando pela nossa atitude de reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Queridos, não tem como continuar servindo ao Senhor e sendo falso com Ele. Tem que ser verdadeiro. Você tem que ter a confiança de abrir o coração para o teu Pai e saber que o teu Pai, Ele tem amor para te dar. Ele pode te perdoar. Ele pode te abençoar. Decisões na terra ecoam na eternidade. Eu posso até errar, mas quando eu tenho a consciência que Deus está vendo, e imediatamente eu peço perdão para Deus, Deus te perdoa, Deus me perdoa. Mas ignorar esse fato e continuar errando, mesmo sabendo que está errado, tem condenação. E nós não podemos omitir isso. Eu não posso enganar você, eu preciso ser verdadeiro. Segundo as Escrituras, Caim foi amaldiçoado. Diga, tudo poderia ser diferente se ele tivesse confessado o que ele fez e pedido perdão para Deus. Mas ele decidiu levar adiante o seu erro. Eu quero falar aqui para você, eu quero te dar um conselho. Não leve adiante esse pecado escondido. Não continue. Conte para Deus nessa noite. Abra teu coração. Se entrega para Deus nessa noite. Qual é a área da sua vida que você não está tendo forças para parar com essa atitude, com essa ação? Fale com Deus. Chama a atenção de Deus hoje, como o filho pródigo chamou, caindo em si, dizendo: eu menti, Senhor, eu enganei, Senhor. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. O Senhor todos os dias nos dá uma oportunidade de um novo recomeço. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade para voltar para Ele. Todos os dias o Senhor está dizendo para nós: vem, todos os fracos, todos os oprimidos, porque eu vou aliviar você. Mas nós só precisamos ser sinceros, verdadeiros para com Deus. Cada escolha carrega um peso eterno. Se você escolher continuar no mesmo caminho, o Senhor não pode fazer nada. Mas se você dizer: eu quero mudar, Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir de hoje eu quero viver eternamente na tua presença, tudo pode mudar. Sabe o que o texto diz em Lucas capítulo 15, versículo de número 7? Preste atenção, amada igreja. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender. Diga assim: o céu se alegra. Diga: o Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. Quando você levanta a tua mão e fala assim: Senhor, eu me arrependo, há uma alegria nos céus. O céu está contemplando tudo isso.
Ele está vendo tudo isso. Quando você se arrepende, há alegria no coração de Deus. Percebe isso? O céu reage aos que se entregam de todo o coração para Deus. Nesta noite, alegra o céu, alegra o coração de Deus nessa noite. Queridos, eu não estou dizendo aqui para você que nós somos santos. Eu estou dizendo para você que todos nós pecamos. Mas eu estou dizendo que quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, nós vamos alegrar o coração do Pai. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quando um filho pega o caminho do bem, você se alegra? Quando o filho te obedece, você se alegra? O que Deus está esperando de você, como seu pai, é que você caia em si e que você se entrega para Ele nessa noite. O que te impede? O que impede você? O Senhor está te vendo. Ora, não tem como fugir desse olhar. Não tem como fugir dele. Aonde você for, Deus estará. Jó capítulo 34, versículo 22. Preste atenção nisso aqui. Olha o que o texto bíblico diz. Pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Carinhosamente diga para o teu irmão assim: Deus está vendo, tá? Fala assim, ó, Ele sabe tudo. Aonde os seus pezinhos têm te levado, Ele sabe tudo. Não existe secreto para com Deus. Você está entendendo? Homens, não existe secreto para Deus, viu? Quando a esposa fala assim: até agora você está trabalhando? Não tem secreto. Sim, eu estava. Imediatamente Deus está olhando e reprovando. Queridos, não tem secreto. Aonde os seus passos ir, Deus está vendo. Diga: Deus está vendo. Desde quando você acordou hoje, nessa manhã, Deus começou a ver tudo. Só que Deus não vê só os seus passos. Deus vê também os seus pensamentos e desejos. Deus está vendo quando você tem desejos ilícitos. Deus está vendo quando você tem paixões escondidas. Deus está vendo tudo. Não tem como fugir. O Senhor está enxergando, versículo 22. Olha isso. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Marque esse texto aí e coloca lá na porta da sua geladeira. Não tem como esconder. Onde você vai? Ele está. Aqui é claro, o que você faz em secreto não é secreto no mundo espiritual. O que você faz em secreto não é secreto. É secreto para os olhos humanos, mas não é secreto para os olhos de Deus. Não é. Não adianta. Sim, eu estava lá e não estava. Sim, eu fui fiel. Não foi fiel. Não tem. Aonde você estiver, Deus vai estar lá te vendo. O Senhor vai ter prazer em abençoar você. Deus vai ter prazer em dar o melhor dessa terra para você. Porque Ele olha para você e não vê o tamanho do teu pecado, mas vê a atitude que você teve quando pecou. Entenda isso. Preste atenção. Muitas pessoas me perguntam: por que Deus tratou Davi de uma forma diferente de Saul? Davi, quando peca, se arrepende e se conserta. Saul, todas as vezes que peca, ele atribui o erro dele a outra pessoa.
todas as vezes que Saul pecou, ele dizia: não, foi o povo. Nossa, mas no que eu pequei? Sabe aquela consciência que aquilo que a gente está fazendo não foi para tanto? Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer o que é errado e geram reação no outro, e ele diz: você está fazendo tempestade em um copo d'água. Mas na verdade ele está errado. E conviver com pessoas que têm essa atitude de sempre diminuir o erro dele, ao ponto de olhar para aquele que o está declarando que ele está errado. Nossa, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Sabe o que é isso? É não ter a consciência que o erro, por mais pequeno e mínimo que seja, ele não vai deixar de ser um erro. Então, não classifique o seu erro, o seu pecado. Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Para Deus tudo é pecado. Peça perdão igual e deixe de cometer o erro. Assim nós seremos abençoados pelo Senhor. Não tem como fugir dos olhos dele. Não tem como ir para um lugar que Deus não esteja. No livro dos Salmos, capítulo 33, versículo 13, o Senhor diz assim, amada igreja: olha o que ele diz dos céus. Olha o Senhor e vê toda a humanidade. O Senhor está olhando para nós agora nesse exato momento, você crê? Ele está vendo tudo. Versículo 14, tudo está debaixo do olhar dele. Do lugar da sua habitação, ele observa todos os habitantes. Não adianta pensar que Deus está olhando só o erro do outro, porque a gente tem isso no nosso íntimo. Muitas vezes a gente olha o que o outro comete, mas a gente não olha o que a gente faz. Não é isso? Mas Deus está vendo todo mundo. Do jeito que você está vendo o erro do outro, Deus também está vendo o seu erro. Sabe o que o texto diz pela boca do próprio Cristo? Por que está olhando o cravinho no olho do seu irmão e não atenta para a trave que está no seu olho? Às vezes nós olhamos coisas pequenas na vida do outro e condenamos. E Deus está olhando. Por que você está olhando o erro do outro e não olha para o seu? Deus está vendo tudo. Não tem como fugir dessa realidade, queridos. Mas o Senhor não está vendo para nos condenar. O Senhor está vendo para nos orientar e trazer à existência o nosso erro, para que nós tenhamos a oportunidade de reconciliar com Ele e viver uma nova vida com Ele, em nome de Jesus. O Senhor é claro no que Ele está dizendo. Versículo de número 15. O texto diz: Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Nesse exato momento Ele está olhando para o teu coração. Deus sabe o que você está achando do culto, do que você está absorvendo da palavra. Deus está vendo tudo agora. O que está fazendo sentido para você? Deus está vendo tudo. Agora, se nós estamos entendendo o que Deus está falando aqui hoje. Você está entendendo o recado de Deus aqui hoje? Então não tem como continuar achando que não está sendo assistido. O Senhor está vendo você. O Senhor está vendo a mim. O Senhor está vendo a sua família. O Senhor está vendo a minha família. Deus está vendo tudo. E Deus responde conforme as nossas obras. Deus responde. Deus vai responder você conforme aquilo que vocês têm feito. Deus respondeu a Caim como ele fez, ele recebeu. Sabe, queridos, às vezes nós queremos que as nossas vidas mudem, mas a gente não muda. A gente quer que as coisas melhorem, mas a gente não melhora. Tudo vai acontecer de acordo com aquilo que nós estamos a praticar. Por isso que o texto diz: aquele que mente, não menta mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mata, não mata mais. Aquele que adultera, não adultera mais. Porque as coisas boas vão começar a acontecer na sua vida a partir de um momento que você vai entregando para Deus os seus pecados escondidos. Eu vou repetir: as coisas boas vão começar a acontecer na sua vida quando você começar a entregar para Deus os pecados escondidos.
E Deus vai te perdoar e vai te amar e vai te abençoar de uma forma tão surpreendente, tão poderosa, que você vai viver o melhor tempo da sua vida. Que você vai viver a maior alegria da sua vida. As coisas vão começar a dar certo. As conexões vão começar a surgir. As finanças vão começar a acontecer. A saúde vai começar a acontecer. Deus vai começar a te conectar em bons caminhos, em boas amizades. E começa a dar tudo certo na sua vida sentimental. Vai começar a dar certo no teu casamento. Vai começar a dar certo na sua área profissional. Porque você decidiu que Deus anda com você. E você não pode ser mais o mesmo que você era. Entenda isso. Toda malícia será tirada do nosso coração, todo engano, porque Deus está com você, porque você vai entender que Ele está com você. Sabe o que acontece? A partir desse momento, grandes coisas irão acontecer na sua vida. A partir dessa entrega para Deus, grandes milagres vão acontecer na sua vida. Porque, queridos, não dá mais para ficar do jeito que está. Às vezes você já tentou de tudo, mas ainda lhe falta uma coisa: entregar a sua vida por completo. Qual é a área da sua vida que você não entregou ainda? Qual é o pecado que você ainda não confessou? Qual é a fraqueza que você ainda não confessou? Deus está esperando isso acontecer, para que possa destravar a sua vida, para que algo grandioso e extraordinário aconteça. Se você está em busca de um grande milagre, se você está à espera de algo extraordinário acontecer na sua vida, que venha mudar totalmente a sua vida, o rumo da sua vida, hoje é o dia. Entrega as obras da carne escondida para Ele, pede perdão para Ele, e o Senhor vai te recompensar, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai derramar a graça dEle sobre a sua vida. Quantos creem? Diga: eu creio e recebo no meu coração. Eu não quero que você confesse para mim nada. Eu não quero saber da sua vida. Eu não quero saber dos seus problemas, dos seus pecados. Não. Mas eu quero que você conte para aquele que pode te ajudar. Eu quero que você abra o teu coração. Não fique contando para ninguém os seus erros e os seus pecados, porque você conta um pecado para alguém, todo mundo vai ficar sabendo do teu pecado. Conta para Deus, que vai lançar no mar do esquecimento, porque a Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento o teu pecado, nem Ele quer lembrar. Então não conte para as pessoas que vão ficar te lembrando, conte para Deus, que vai jogar no mar do esquecimento. Eu não quero que você venha aqui na frente hoje e fale: eu quero confessar o pecado para o Senhor. Não. Eu quero que você confesse o pecado para Deus. Conte para Deus. Fale tudo para Ele, porque Ele tem um plano na sua vida. Jeremias capítulo 32, versículo 19 diz que o Senhor tem grandes planos. O Senhor tem grandes planos para a sua vida. Pegue isso no teu coração. Grandes são os teus propósitos, e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos a todos os atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos das suas obras. Quem quer receber bênção de Deus aqui? Amém. Então tem que consertar e se alinhar. Você viu que Deus tem grandes planos, Deus tem grandes projetos, Deus tem grandes maravilhas. Mas o que Ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que Deus, Ele vai sondar, Deus vai retribuir a você conforme é o merecimento. É isso que Ele está contando para nós. Grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos a todos os atos dos homens. Olha para o teu irmão e fala assim: está fazendo sentido? Deus está vendo tudo, e Ele vai te abençoar conforme aquilo que você está fazendo. Está vendo? Diga assim: ó, Deus é fiel. Deus é justo. Deus não vai dar se não tiver merecimento. Nós precisamos merecer isso. Como? É simples, é só entregar a vida para Ele hoje. Eu não consigo, apóstolo. Mas quem disse que eu também conseguia? Eu também não conseguia. Quando eu ia para a igreja, a minha vida estava um caco. Eu estava arrebentado. Você já viu falar na expressão arroz de terceira? Aquilo não é arroz, aquilo era. Eu já comi isso.
A minha vida estava assim. E as pessoas, eu chegava no culto e o pastor falava: você vai vencer. O pastor dizia: você vai conquistar. E o pastor dizia: olha, Deus tem um grande plano na sua vida. E o pastor dizia, descia lá e colocava a mão na minha cabeça e falava tanta coisa. E eu falava: por que não acontece? Esses homens são mentirosos. Eles falam e nada acontece. Mas o dia que eu descobri que não era o homem que estava mentindo, era eu que estava mentindo. Porque as bênçãos e os projetos do Senhor só vão se realizar quando nós entregamos de fato a nossa vida para Ele. Eu queria mudança de vida, eu queria benefícios, mas eu não queria transformação. Eu queria ser abençoado, mas cometendo erros. Não tem como, não vai acontecer. Não é os pastores que estão mentindo para nós, é nós que não estamos entendendo direito o que os profetas estão falando. Não tem como receber. José se tornou governador porque se manteve firme na presença do Senhor. Queridos, tudo que um dia já profetizaram sobre a sua vida, tudo que um dia já falaram da parte do Senhor sobre você, vai acontecer. Porque nenhuma só palavra do Senhor é mentira. Todas elas são verdades. Todas as palavras do Senhor são verdadeiras e fiéis. Mas o Senhor está procurando os fiéis da terra, a quem Ele possa abençoar. Eu também posso dizer para você que foi difícil, mas um dia eu dei um passo que mudou toda a minha vida. Eu não entendia direito, mas mesmo assim eu fui. Fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daquele dia, eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia. Começou a fazer sentido algumas coisas que não faziam sentido. E eu entendi que entregar a minha vida para Jesus era a única saída que eu tinha. Para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Glória a Deus. Para onde você vai? Olha quantos caminhos tortuosos você já andou. Quantos caminhos de tristeza você já pegou. Quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas tristezas, quantas feridas na alma já causaram em você. Porque estava com pessoas erradas, no lugar errado, servindo a um Deus que não é o Deus Altíssimo. Eu vou repetir mais uma vez: o Senhor não te trouxe aqui para expor o teu pecado. O Senhor te trouxe aqui para abrir uma janela de oportunidade. Esta igreja não é uma igreja que acusa pecado. Essa igreja é uma igreja que acolhe todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não há ninguém perfeito. Mas se nós servimos um Deus que é perfeito, tudo vai fazer a diferença. O Senhor está esperando você. O Senhor está esperando você entregar tudo para Ele hoje, para Ele começar a te abençoar. Tem algo grande aqui. Grandes são os teus propósitos. Você crê que tem um propósito de Deus para a sua vida? Você crê que Deus tem grandes coisas para você? Você crê que Deus vai fazer, vai realizar através de você grandes obras? Eu também creio. Só que para que isso tudo aconteça, você tem que se render a Ele. Você tem que entregar sua vida para Ele hoje. Você tem que se voltar para Ele hoje. Quem entende que o céu observa, não vive de qualquer forma.